A convivência humana com animais de companhia é antiga e cada vez mais próxima. Cães, gatos e outros desses amigos especiais chegam até a ser considerados membros da família. Para quem tem mais de 60 anos, essa relação pode ser ainda mais benéfica. Porém, é importante ter atenção a certos limites para garantir o bem-estar humano e animal. De que forma a rotina com um animal de companhia pode ser positiva para o cotidiano de quem tem mais de 60 anos? O que é importante considerar antes de assumir a guarda de um animal nessa faixa etária? Em que casos a demonstração de afeto pode ser prejudicial, tanto para a pessoa quanto para o animal? Ficou interessado no assunto? Então, ouça o nosso bate-papo. Eu sou Gláucia Mendes. E eu sou Grace Santos. E este é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. Nossa participante dessa vez é de longe e compartilhou uma inspiradora história de convivência com seus doguinhos. Rejane Reik tem 62 anos, é professora universitária aposentada e mora em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Ela teve a companhia de muitos cãezinhos ao longo da vida e atualmente seus companheiros de 4 patas são o Joaquim, a Fumaça, o Galileu Galilei e o Valente. Todos foram adotados e estão com idade avançada. Seu dia a dia com eles é de muitos cuidados e amor. Vamos ouvir um pouco sobre sua rotina. Então eu tenho de manhã, além dos cuidados com eles, eu faço passeio, né? Sempre que o clima permite, vocês sabem que aqui no sul o clima às vezes não é muito amistoso, então a gente faz passeio, né, numa pracinha em frente ou caminhando na rua mesmo. Às 11 horas da manhã eles têm o almoço, né, eu faço alimentação natural para eles, e de tarde eles normalmente dormem, porque como eles são todos idosos, nesse momento dá um silêncio aqui, porque estão todos dormindo, né. Às 7 horas da noite é a rodada da janta, e, eventualmente, de noite, a gente fica no nosso cineminha particular, né? Vendo algum filme no sofá e essas coisas, né? De gente que tem um pouquinho de tempo à noite, né? Para prosear sobre o assunto, nós convidamos a professora da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da UFLA, Maria Raquel Snardi Molim. Além de docente do curso de Medicina Veterinária, Raquel também é coordenadora do Núcleo de Estudos em Medicina Veterinária, do Coletivo e do Projeto Cão Comunitário da UFLA, que realiza campanhas educativas sobre guarda responsável de animais e ações para o reconhecimento e o bem-estar da comunidade de cães que vive no campus da nossa universidade. Seja bem-vinda ao nosso programa, professora. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Professora, a gente percebeu que a Rejane, ela criou uma rotina com os seus companheiros, que, pelo que a gente viu, é até bem intensa. Como que essas rotinas podem ser positivas para quem tem mais de 60 anos? A presença do animal ali constantemente reduz os sentimentos de solidão, de depressão, que é comum nessa faixa etária. Você cuidar de um animal vai ter uma sensação de ter um propósito, uma rotina, cria um vínculo afetivo. Os benefícios físicos, geralmente as pessoas que têm animais como cães aumentam a atividade física porque ela tem que passear com os cães, então incentiva a prática regular de exercício. Também, quando você cuida de um animal, isso exige que você tenha atenção, memória, planejamento, então isso estimula também a manter a mente ativa, né? E no sentido social, promove uma maior interação social, né? Porque o animal, a presença dele vai estimular conversas, conexões com outras pessoas em locais públicos, né? Quando a pessoa vai passear com o animal, em clínicas veterinárias. E também no sentido de fortalecer vínculos com os próprios familiares, né? A presença de um animal, né, na vida de um idoso pode ser uma razão de encontro agradável com netos, filhos, né, favorecendo assim também as relações afetivas, né? Várias pesquisas mostram que idosos que convivem com animais em casa têm mais saúde física e mental. Você pode citar benefícios cientificamente comprovados dessa convivência? Então, tem evidências de que os donos de cães
são menos sedentários, por isso mesmo que a gente acabou de falar, né? O estímulo da atividade física. E aí, consequentemente, vai ter uma pressão arterial, níveis de colesterol e triglicérides mais baixos, o estresse mental é atenuado. Essas pessoas podem ter uma melhor sobrevida após um infarto do miocárdio, em comparação com pessoas que não têm animais de estimação. Outro fato encontrado em pesquisas é que a interação com animais pode aumentar os níveis de ocitocina, que é um hormônio que atua no sistema nervoso central, que tem a função de reduzir a ansiedade, aumenta a tolerância à dor. É aquele hormônio que é liberado quando as fêmeas estão amamentando os filhotes, as mulheres e os seus filhos também, né? Então é um vínculo que é um hormônio que tem a ver com vínculo, com comunicação. E agora, com relação à saúde mental, existem estudos qualitativos, né, que às vezes não tem muita, como se diz, significância estatística, mas que os resultados qualitativos mostram que existe um aumento na motivação, redução de sintomas de ansiedade e ataques de pânico, aumento de conexões sociais, né, reduz comportamentos de risco e também aumenta a capacidade da pessoa ter um melhor enfrentamento em situações de recuperações de doenças, né? Então, existem esses benefícios também. Além da possibilidade de convivência com os animais no próprio lar, professora, também existem terapias assistidas por animais, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente como que é esse processo terapêutico, como que é essa relação humano-animal nesses processos? Então, existe a terapia assistida por animais, que muita gente conhece devido à ecoterapia, que é aquela usada com cavalos, né? Mas existe também a atividade assistida por animais. A terapia assistida por animais é uma abordagem terapêutica mais estruturada, né? Os animais são usados com sessões de tratamento, com objetivos bem específicos, né? Tem que ter a presença de profissionais de saúde que estão ali monitorando e tal, com o objetivo de reduzir ansiedade, depressão, estimular a coordenação motora, memória, dependendo do caso do paciente. Agora, as atividades assistidas por animais são práticas mais informais, que envolvem aquelas interações entre humanos e animais com finalidade de relaxamento, de recreação, de dar um suporte emocional, né? E para esse tipo de atividade é aquela que os cães são mais comumente usados, porque eles têm, né, um comportamento mais sociável, maior adaptabilidade. Então, tem essa pequena diferença entre terapia, né, assistida por animais, e atividades que pode ser tipo uma visita em asilos, né, uma coisa mais recreativa, né? A terapia já é uma coisa que tem que ser mais estruturada. E por falar em ciência, a Regiane acredita que pesquisas científicas também podem nos ajudar a entender o efeito dos nossos comportamentos sobre os animais, principalmente aqueles que podem causar sofrimentos a eles. Vamos ouvi-la. Quando a ciência avalia o comportamento animal, né, e a capacidade que eles têm de o sofrimento animal, medir o bem-estar animal, né, fazer essas medições de alguma forma de compreender o bem-estar animal. Quando a ciência consegue nos mostrar que eles têm uma compreensão, eles são seres sencientes, eles sofrem, né, com abandono, com solidão, com estresse, isso nos ajuda a enxergá-los sob outra ótica. Há estudos nesse sentido, professora Raquel? Você poderia citar alguns exemplos? Sim, inclusive bem-estar animal é uma ciência. Inclusive eu também participo da disciplina de bem-estar animal lá na veterinária. E ela citou, inclusive, esse termo, animais são seres sencientes. O que é senciente? Significa que não é só que ele é capaz de sentir emoções, dor, etc. O animal é capaz de ter experiências subjetivas, de saber se aquilo lá é bom ou não para ele, né? Isso é ser senciente. Então, assim, o fato dele ter senciência faz com que ele seja bem suscetível às ações do ser humano sobre ele, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer exprimir um afeto na forma de, por exemplo, tratar o animal como se fosse um bebezinho. É o que a gente chama de antropomorfismo, que é comumente chamado de humanização. É você tratar o animal como se fosse humano. E isso é extremamente nocivo para o animal, mas a gente vê isso muito com cães e gatos. Né? Você ficar segurando o animal no colo, você impedir que ele pise no chão, que ele cheire o ambiente quando ele está passeando, andar de carrinho com o cachorro, colocar roupas e acessórios, né? Outra questão também importante
que é muito encarado como carinho, é você dar alimentos inadequados para os animais, né? Então, às vezes você vai dar um alimento que é de consumo humano, como doces, massas e alimentos humanos em geral, você às vezes vai levar a obesidade, problemas hepáticos, diabetes e até intoxicação. Inclusive chocolate, por exemplo, ele tem compostos no seu interior que tem capacidade de causar intoxicação em animais, né? Sim, é tão naturalizado, né? Essa humanização dos animais, principalmente de cães e gatos, como você trouxe, que as pessoas reproduzem esse comportamento achando que estão fazendo bem para o animal e podem estar trazendo prejuízos, né, para a saúde dele. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre a convivência entre pessoas com mais de 60 anos e animais de companhia. Participa do nosso bate-papo a gaúcha Rejane Reik, de 62 anos, que mora na cidade de Caxias do Sul. Também conversamos sobre o assunto com a professora do curso de Medicina Veterinária Raquel Molim, coordenadora do projeto Cão Comunitário da UFLA. No primeiro bloco, nós falamos sobre os benefícios da convivência com os animais para pessoas com mais de 60 anos. Mas essa é uma relação que deve ser benéfica para todos. Por isso, vamos conversar agora sobre o cuidado adequado com esses nossos amigos especiais, que requer um misto de atenção, presença e amor. Professora Raquel, quais são os principais cuidados necessários para assegurar o bem-estar desses animais? Bom, dentro da ciência bem-estar animal, a gente tem o que a gente chama de um critério que a gente chama de as 5 liberdades para o bem-estar animal, que seria o seguinte: os animais devem estar livres de fome e sede, livres de desconforto, livres de dor, ferimento e doenças, livre para expressar o seu comportamento normal, natural, e livre de medo e angústia. Então, são o que a gente chama de 5 domínios, né? A nutrição, o ambiente, a saúde, comportamento e o estado mental do animal. Então, por exemplo, você tem que avaliar o estado nutricional dele, a qualidade da água e da alimentação, o acesso que ele tem a essa água e alimentação, evitando que ele tenha fome, sede e má nutrição, né? Então, não basta você dar a comida, você tem que ter uma comida de qualidade. E uma coisa que é importante eu falar aqui, porque até a nossa amiga está falando que ela faz alimentação natural. A alimentação natural ela tem que ser bem balanceada, senão ela pode causar má nutrição do animal, né? Uma dúvida que ficou às vezes é sobre essa alimentação natural. O que seria exatamente ela e quem é que tem propriedade às vezes para indicar essa alimentação para os cães e gatos? A alimentação natural é aquela que é feita com a comida igual a gente come, né? Só que assim, para você ver o que o animal precisa, né? Você tem que fazer um balanceamento, uma dieta. E para fazer isso, o melhor indicado é o médico veterinário. Porque aí ele vai ver o que precisa no dia a dia, de acordo com o peso, com a idade daquele animal. Fonte de ômega 3, fonte de proteína, fonte de cálcio. E às vezes você achando que é um arroz e um franguinho ali, né? Não sei como que ela faz, né? Às vezes ela até está fazendo certinho, né? Não sei. Mas às vezes as pessoas acabam cometendo erros sem querer, né? Sendo que as rações comerciais, né, as de boa qualidade, elas atendem perfeitamente às necessidades e são muito práticas. Para quem não tem tempo ou não tem condição de cozinhar, elas são muito práticas, né? Então, assim, a pessoa pode optar por uma ou por outra, mas ela tem que ter consciência que tem que estar bem balanceada, senão pode não ser a melhor opção. E, professora, durante a nossa conversa também, a Rejane, ela defendeu muito a adoção. Né? Ela contou que durante a vida dela toda, ela comprou apenas um cãozinho e depois ela descobriu os prazeres de adotar. A gente vai ouvir um pouquinho o que ela pensa sobre o assunto. Quando nós vamos comprar um animal, a gente estabelece eles no mesmo nível de uma mercadoria, certo? A gente enxerga eles como uma mercadoria que devem atender aos nossos anseios. Isso é um erro muito grande, porque os animais, eles não estão aqui para satisfazer as nossas necessidades. Eu coloco isso todos os animais, né? Não só, nesse momento nós estamos falando de pets, né? Mas de todos os animais. Os animais, eles dividem o planeta conosco. Dividem, então eles são nossos companheiros de jornada. E eles não estão aqui para nos satisfazer. Então, quando a gente fala de adoção, de compra de animais, é uma coisa que, para mim, é uma coisa que realmente não cabe na minha visão de mundo, porque eu não enxergo eles como mercadoria. E quando nós falamos em adoção, nós também temos que pensar que os animais, eles não estão aqui para satisfazer as nossas necessidades.
Fala extremamente potente, né, da Rejane, e importante. E por isso, a decisão de assumir os cuidados de um animal deve ser tomada de forma muito responsável, né? Inclusive por quem pretende ir pelo caminho da adoção. O que é importante considerar antes de assumir a guarda de um animal? Bom, embora seja muito benéfica a adoção, tanto para quem adota como para o animal, ela tem que ser muito consciente e planejada, né? Então, assim, quando você vai considerar a adoção, você vai observar aquele idoso, qual é o nível de energia dele, qual é o estilo de vida que ele tem. Porque se você adotar animais muito jovens ou muito ativos, pode exigir mais dele fisicamente, né? Então tem que escolher raças ou espécies mais calmas, ou então animais um pouco mais velhos também. Outra questão, avaliar se tem limitações físicas que dificultem as atividades, como caminhar, limpar as fezes, né? Levar o animal no veterinário. Tudo isso tem que ser levado em conta também. A expectativa de vida do animal também a gente tem que levar em conta, porque justamente por a pessoa já ser um idoso, um animal tem uma expectativa de vida, às vezes, sempre vai ser mais de 10 anos, né? 10, 15 anos, dependendo da raça, do tamanho do animal, da espécie. Então, tem que levar isso em conta também, né? Porque o cuidado tem que ser de longo prazo, né? E é por isso que é bom até considerar animais adultos ou até mesmo animais idosos. É importante também ter uma rede de apoio, né? Familiares, amigos que possam ajudar em situações de viagem, doença, recurso financeiro, né? Que é alimentação, vacina, consultas. E procurar um lugar onde tenha o animal para adoção, de preferência ONGs ou abrigos sérios, né? Que tenham um trabalho bom, que possa te ajudar na hora de escolher um animal, e assim você vai estar também ajudando os animais abandonados, né? O espaço onde esse animal de companhia vai viver e o tempo que a gente vai ter de disponibilidade para estar com ele ali também precisam ser levados em consideração. Eu digo porque, por mais que o podcast seja voltado para o público 60+, acaba que atende a outras pessoas, né? E às vezes a fala da Rejane é muito importante nesse quesito, porque quando a gente quem decide comprar ou quem decide adotar, principalmente, às vezes está pensando em fazer companhia para si. Mas e se a rotina da pessoa for muito cansativa, for uma rotina onde ela sai cedo de casa e só volta à noite, ou o espaço onde esse animal vai viver é um espaço muito pequeno, principalmente apartamentos, né? Que são locais que não tem muito espaço para esses animais correrem ou gastarem energia. Esses pontos também são importantes, professora? Com certeza, né? Porque o animal ficar sozinho durante muito tempo não é uma coisa que seja bom para a saúde mental dele, né? Mas tem alguns recursos que a gente pode até fazer para melhorar, que é o enriquecimento ambiental, né? Muitas vezes você pode propiciar brinquedos, até mesmo associado com alimentação, com petiscos, e ter às vezes mais de um animal para um fazer companhia para o outro. Só que realmente a pessoa tem que levar em conta o período de ausência, ou então a impossibilidade de realizar passeios e de ter os cuidados adequados também deve ser pesado, né, na balança, para ver se compensa você submeter o animal a uma situação como essa, né? Até porque a gente não pode pensar só na nossa companhia, né? Igual a Rejane falou, os animais não estão aí para nos servir, né? Mas justamente por que a gente quer ter animal? É para a gente ficar bem, é para a gente ter um companheiro, né? A gente pensa muito na gente, né? Por isso que até você pensar no animal de abrigo, né, que está em situação de abandono, para você adotar, você vai estar fazendo um bem para ele também, se você adotar, né? Não só para você. E professora, quando essas avaliações não são realizadas, aí surge um risco de abandono, né? Que além de ser um crime, também é um problema de saúde pública, não é, professora? Sim, segundo a Lei Federal 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela é muito conhecida. No artigo 32 diz que é crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. E o abandono é um tipo de maus tratos, né? Então, assim, com relação a cães e gatos, a lei é rigorosa, ela dá detenção, ela dá multa, proibição da guarda, né? Então, assim, o abandono é uma forma de maus tratos porque ela vai expor o animal a sofrimento. Então, o animal abandonado, ele não tem controle sanitário, podendo contrair e transmitir zoonoses, que são aquelas doenças que transmitem do animal para o homem, como leptospirose, raiva, leishmaniose, sarna, verminose, esporotricose. Os animais também vão estar numa situação em que eles podem proliferar de forma descontrolada,
né, aumentando a população dos animais em situação de rua nas áreas urbanas. Tem os riscos também de acidentes, como mordidas, acidentes de trânsito. Outra coisa, os animais, eles frequentam lixões, né? Eles vão procurar alimento no lixo. Então, isso tudo vai agravar o problema ambiental, as fezes nas ruas, né? Então, assim, com certeza, se você abandona o animal, além dele ser um crime, você está colocando toda a comunidade em risco, né? Com essa questão da saúde pública também. Professora Maria Raquel, há outros desafios a se considerar na convivência entre pessoas com mais de 60 anos e os animais? Bom, para qualquer pessoa, não só para os 60 a mais, qualquer tipo de exposição dos animais a estímulos negativos, né? Como punições físicas, gritos, ruídos intensos, broncas, isolamento, colocar o animal preso em correntes, que aliás existe até uma lei agora que proíbe prender qualquer animal em corrente, cão e gato, né? Isso tudo pode causar respostas de medo, né, de estresse crônico nesses animais. Então, algo que a gente deve ficar atento, né? Não deixa de ser um desafio, às vezes, na hora de educar o animal, você tentar evitar de utilizar punições e tal. O enriquecimento ambiental é algo que é importante, né? Porque quando o animal não tem estímulos no ambiente, ele pode desenvolver apatia, automutilação, ficar se lambendo demais, que é comum um cachorro desenvolver esse tipo de comportamento, latidos, né, excessivos. E no caso também de animais usados em atividades terapêuticas, ou até mesmo aquelas atividades assistidas só por animais, os animais têm que ser bem treinados, né, para ter um comportamento adequado e ter o descanso adequado também. Então, assim, quando você tem um animal de estimação, é uma grande responsabilidade, né? O benefício à saúde do tutor é apenas um valor agregado e não deve ser um fim por si só. Professora, a Rejane, ela compartilha momentos com seus companheirinhos nas redes sociais. Inclusive, ela tem muitos seguidores. E ela fez uma pergunta que ela acredita ser a dúvida de muitas pessoas. Mas eu acho que muita gente gostaria de ter um pouco mais de segurança com respeito à eutanásia, né? Porque, como eu adoto cães bastante idosos, eu acabo por ter situações limite, né, na vida deles, falência renal, que acomete quando eles são muito idosos, né? Então, talvez ela pudesse esclarecer, ajudar as pessoas a entenderem em que momento que a eutanásia ela passa a ser uma opção viável para diminuir o sofrimento animal, para desmistificar, porque as pessoas ainda falam, eu vou sacrificar meu animal. Não é sacrifício, né? Bom, no que diz respeito aos animais de companhia, a gente tem indicações para a eutanásia, né? Que é você causar a morte do animal da forma mais pacífica e indolor possível. Então, em caso de sofrimento irreversível, quando o animal tem uma doença incurável, progressiva, com prognóstico de ser uma doença terminal, como algum tipo de câncer, que tenha sofrimento constante, falência de órgãos, doenças degenerativas, é um caso. Dor que você não pode mais controlar com o uso de analgésicos, nem com outros cuidados paliativos, o animal não responde ao tratamento, também é um caso. A perda da qualidade de vida, o animal não consegue beber, se levantar, urinar, defecar, se locomover, fica apático, não interage. Sofrimento emocional, também é uma indicação. Doenças infecto-contagiosas que têm risco na saúde pública e animais que estão com leishmaniose, raiva, brucelose, esporotricose, em alguns casos onde não há tratamento, é uma indicação também por causa do risco sanitário. E no caso de animais muito agressivos e que não teve nenhum tipo de intervenção comportamental que deu resultado, também é um caso indicado por um veterinário, pode ser. Então, assim, a eutanásia ela não deve ser confundida com um abandono, ou com uma comodidade, assim, você está desistindo do seu animal, porque é prático, eu vou eutanasiar ele que antigamente isso era até comum. O meu cachorro está velho, vou mandar eutanasiar. Hoje em dia os veterinários não podem mais fazer isso, né? Então, assim, ela deve ser compreendida como um ato de compaixão, quando já não tem mais nenhuma possibilidade de cuidado daquele animal. Em casos assim, em dúvidas sobre se o animal realmente precisa passar pela eutanásia ou não, sempre procurar um médico ou uma médica veterinária, né? Sim, o veterinário é o profissional que vai avaliar a indicação da eutanásia. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre a convivência entre pessoas com mais de 60 anos e animais de companhia.
Participa do nosso bate-papo a gaúcha Rejane Reik, de 62 anos, que mora na cidade de Caxias do Sul. Também conversamos sobre o assunto com a professora do curso de Medicina Veterinária, Raquel Molin, coordenadora do projeto Cão Comunitário da UFLA. Até o momento, nós falamos sobre os benefícios da convivência com os animais para pessoas com mais de 60 anos e os cuidados necessários para garantir o bem-estar dos nossos companheiros. Também refletimos sobre compra e adoção de animais e momentos difíceis, como a perda de nossos companheiros. No bloco 3, nós vamos falar sobre afeto. Atualmente, os animais são incluídos nos planos da família e tratados com muito carinho. Há relatos de casos em que eles são vistos até como um importante apoio emocional em momentos difíceis, como o luto, por exemplo. Professora Raquel, como essa relação de afeto pode ser positiva para pessoas com mais de 60 anos? Olha, esse é um ponto muito importante, porque é um ponto central do envelhecimento humano, né? É aquela reconstrução da identidade e sentido da vida depois de você ter mudanças profundas, como aposentadoria, perda de papéis sociais, né? O luto. E eu, como eu já estou até quase, assim, chegando na fase de idosa, eu já posso dizer que eu já tenho a gente começa a já pensar algumas coisas sobre isso, né? Então, por exemplo, na aposentadoria, quando você perde o seu papel de profissional ativo, saída dos filhos de casa, falecimento de um cônjuge ou de amigos, né, que é comum quando você está numa idade mais avançada, você perda de autonomia para você ter as atividades sociais com que você tinha antes, né? Então, a pessoa sente meio que perdeu o lugar no mundo, e o que causa um sentimento de inutilidade, solidão, tristeza. E aí, como que entra o animal nessa história, né? Aí o animal, ele vai preencher algumas lacunas. O idoso assume a função de cuidador. O animal vai ser aquela fonte de afeto e de vínculo. Às vezes, muitas pessoas passam a ter o animal como uma principal fonte de contato afetivo diário, né? Muitas vezes, quando a pessoa fica viúva ou perde a rede social que tinha antes. E tem também aquele papel simbólico, né? Que o animal passa a ser um companheiro quase que espiritual, né? Um símbolo de continuidade ou de ligação com momentos importantes da vida. E professora, nessa relação de afeto, os animais, eles percebem e correspondem aos sentimentos dos seres humanos? Como que isso ocorre, assim, falando em termos mais científicos? Explica pra gente. Isso tem respaldo científico, porque tem uma base científica sólida que trata dos comportamentos fisiológicos e neurológicos, aspectos comportamentais, fisiológicos e neurológicos dos animais, né? Então, por exemplo, os animais, eles são capazes de ler sinais emocionais humanos. Então, ele é capaz de ler a expressão facial dos seres humanos, né? Tom de voz, a postura corporal. Outra capacidade do animal é de fazer um espelhamento emocional, né? E uma empatia primária. O animal, ele é capaz de refletir o estado emocional dos humanos que estão ao seu redor, que é uma forma primitiva de empatia. Também percepção de odores emocionais, né? Todo mundo já ouviu falar que o animal sentiu o cheiro de que você estava com medo dele, por isso que ele reagiu de tal forma. Realmente eles percebem, quando a gente está com medo, a gente exala um tipo de sinais químicos, né? Quando a gente está feliz também, e eles percebem tudo isso. E também o contato que a gente já falou do humano com o animal libera ocitocina, tanto no animal como no humano, que é aquele hormônio do vínculo, né? Que é vulgarmente até chamado hormônio do amor, né? E essa capacidade cognitiva e aprendizagem social do animal de associar as emoções humanas com as consequências. Por exemplo, ele sabe que uma voz alta quer dizer que ele está sendo repreendido, né? Então, essa aprendizagem, ela reforça a capacidade de resposta emocional apropriada. Então, sim, os animais vão perceber e reagir de acordo com o que eles... com as ações humanas, né? Inclusive, se eles forem maltratados, eles também correspondem, né? Então, às vezes eles ficam mais isolados, não brincam tanto, né? Se a gente for falar principalmente de cães, né? Existem casos, a Rejane ela comentou com a gente na entrevista, que já chegou a adotar alguns animais que, por passar várias vezes por maus tratos, às vezes ficava mais quietinho, até conseguir e conquistar a confiança deles de novo, né? Isso faz parte. Aí o animal carrega traumas nas suas relações com seres humanos anteriores, né? E aí a pessoa tem que ter, às vezes, uma certa paciência, né? Para ele aprender de novo que não está sofrendo nenhum tipo de risco de ser maltratado novamente, né? Então, isso varia também de indivíduo para indivíduo,
né? Dependendo do grau do trauma que ele sofreu. Mas é isso mesmo, né? A pessoa, às vezes, tem que ter um cuidado maior, uma paciência maior para que o animal tenha confiança nela. Porque eles também têm essa memória, né? E eu já ouvi dizer que eles têm, por exemplo, senso de justiça, injustiça. Principalmente, por exemplo, se você tem 2 cães e trata diferente um em relação ao outro, eles percebem isso, sabem que a pessoa está sendo injusta com elas. Aí já é aquela coisa que o pessoal fala que é como se fosse um ciúme, né? Tipo, se você, às vezes, eles disputam a atenção e eles disputam os recursos também. Então, se você, às vezes, tem 2 animais e dá mais atenção para um do que o outro vai buscar essa atenção. Quando tem recursos como o alimento, assim, se tem para um e não tem para o outro, ou eles disputam, né? Então, é uma coisa assim, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, para a gente não fazer aquilo que a gente estava falando lá no início, de humanizar o animal, porque a gente tem muita tendência de transferir sentimentos humanos para o animal, né? Então, você fala assim, esse cachorro está com ciúme. Às vezes, não é um ciúme, ele está disputando um recurso que ele quer ali, que o outro está tendo e ele não. Mas é comum a gente achar que, né, a gente se colocar como se o animal tivesse os mesmos sentimentos. E essa reação dele já vai ser voltada mais pela questão do instinto mesmo, né? Da territorialidade. De disputar, né, os recursos que estão ali, a atenção do tutor. E quanto mais o tutor, entre aspas, estraga, né, mima, mais ele vai ter aquele ímpeto de querer aquele afeto, aquela coisa que quando é muito exagerada, né? No caso da Rejane, ela nos contou que procura estar sempre atenta à individualidade deles, os seus companheirinhos, né? E toma cuidados com exageros emocionais. Vamos ouvi-la. Se eu vou adotar um animal mais idoso ou um adulto, eu não espero que ele faça longas caminhadas comigo, ou que se eu vou andar de bicicleta ele me acompanhe, né? Então, eu preciso respeitar a individualidade dele. E alguns são mais alegres, outros mais sensíveis, como as pessoas são, né? As pessoas têm suas individualidades. Tem gente que é extrovertido, tem cachorro que é extrovertido. Tem cachorro que gosta de ficar no seu cantinho, assim como tem pessoas que preferem não interagir tanto. Então, na verdade, eu tenho que entendê-los como seres que têm suas individualidades, né? E não, também tem que ter um cuidado ali de não humanizar, né? Não humanizar em demasia também. Um pouquinho a gente humaniza, né? Porque faz parte do jogo amoroso, né? Que a gente tem com eles. Um pouquinho a gente humaniza, mas tem que ter cuidado para a gente manter uma relação emocionalmente saudável com eles. Em que casos a demonstração de afeto humano passa dos limites e pode ser considerada prejudicial, tanto para a pessoa quanto para o animal? Bom, com relação ao animal, a gente até já citou, né? Aqueles comportamentos de você tratar o animal como se fosse humano e tal. A gente já falou um pouco sobre isso. Agora, no caso das pessoas, também pode ser prejudicial. Por exemplo, se a pessoa substitui totalmente o afeto de outros humanos pelo afeto do animal. Se o animal se torna a única fonte de vínculo emocional, aí ele vai desenvolver uma dependência afetiva que vai agravar até o isolamento dessa pessoa em relação a outros seres humanos, né? Como no caso de medo de perda, igual a gente estava falando do luto antecipatório, né? Ele vai ter mais ansiedade com relação àquele animal, se ele é o único vínculo que ele tem, aí se ele fica com medo da perda do animal. Situações em que a pessoa tem que ser hospitalizada ou mudar de casa, ou quando o animal falece, essa pessoa vai ter um grau de sofrimento muito maior nesse caso. Então, substitui totalmente o animal por outras relações afetivas. Negligência dos próprios cuidados, quando o ser humano prioriza totalmente o bem-estar do animal e negligencia a sua própria saúde. Quando o contato físico é exagerado com o animal, né? O animal, às vezes, não fica confortável com aquilo e pode causar estresse no animal. Para a pessoa também não, né? Às vezes o contato muito próximo do animal não é bom, tipo, ficar beijando o animal, né? Por mais que esteja higiênico, esteja tomando banho, né? Isso também não é bom, porque às vezes a pessoa pode estar com a saúde mais debilitada e pegar, né, algum tipo de doença, alguma coisa. Risco de quedas ou acidentes, né? Quando o animal
não é bem educado, então ele anda do jeito que ele quiser, ele pula nas pessoas, pode derrubar, né? Um idoso pode fraturar algum membro, alguma coisa, fica andando no meio das pernas das pessoas ou pulando. Então, o comportamento inadequado do animal, né, que a pessoa não educou também, pode afetar o bem-estar da própria pessoa, né? Então, são questões que tem que ficar atento, né? Para a gente ter uma relação equilibrada, né? Você falou que às vezes a pessoa ela fica também com uma preocupação excessiva em relação ao animal. Como que a família ela pode apoiar essa convivência para ter uma relação mais equilibrada também entre idosos e os animais de companhia? Bom, essa relação tem que ser bem planejada e monitorada pelos familiares, né? Então, tem que avaliar a compatibilidade entre o idoso e o animal, evitar animais muito ativos, né? Como a gente falou lá no início, muito jovens, às vezes são muito ativos e muito exigentes. Se o idoso tiver muitas limitações, isso não vai ser bom. Envolver o idoso na escolha do animal e também nos cuidados, né, diários que tem com o animal, né, igual escovar, dar banho, alguma coisa assim. Oferecer suporte prático, porque muitas vezes, às vezes o idoso não vai ter condição de carregar um saco de ração, ou carregar, às vezes, o próprio animal, né, levar no veterinário, sair para comprar alguma coisa para o animal. Então, tem que ter uma rede de apoio para momentos de dificuldade dessa pessoa. Estimular o vínculo, né, aquela questão que a gente falou lá no início também, de que o animal como fonte de vínculo entre membros da família também é uma coisa positiva. Monitorar bem a saúde tanto de um como do outro, do idoso como do animal, né, para ver se o idoso às vezes está tendo alguma alergia, alguma coisa relacionada à presença do animal, e se o próprio animal também está saudável para não transmitir nenhum tipo de doença para o idoso. Ser realista e responsável, né? Quando você vê que a saúde do idoso está declinando e ele não tiver mais como prover os cuidados para aquele animal, o que vai ser feito, né? Vai ter alguma solução, como visitas assistidas, ou vai ter cuidados compartilhados com outra pessoa, né? Qualquer coisa que evite o abandono do animal, que muitas vezes ocorre em situações desse tipo, né? E sempre buscar, assim, a orientação profissional, né? Os veterinários, os médicos geriatras, por exemplo, psicólogos, para sanar qualquer tipo de problema que houver entre essa relação, né? Tão, assim, importante entre o idoso e seu animal. É importante, né? Ter esse olhar atento, tanto para o animal, como você trouxe, quanto para o idoso, para que a relação realmente seja benéfica para ambos. A prosa tá boa. O assunto é interessante, eu acredito que nossos ouvintes, né, estejam gostando bastante. Mas nosso episódio está chegando ao fim e queremos encerrar compartilhando um bonito apelo de adoção feito pela Rejane. Às vezes eu digo aqui, quando tem uma noite muito fria, né, que aqui, ou muita chuva, muita coisa assim que acontece, eu digo assim, nesse momento eu tenho 4 animais em casa que estão aquecidos e acolhidos. Mas no canil municipal e nos abrigos das ONGs, há dezenas de Joaquins, há dezenas de Galileus, há dezenas de Fumaças, né? Há dezenas de Valentes esperando por uma família, né? Que pode ser a sua. Agradecemos muito também à professora Raquel Molim por participar desse bate-papo sobre um assunto tão importante e também por coordenar o projeto Cão Comunitário da UFLA, que tem contribuído muito para o bem-estar dos cães que vivem na nossa universidade. Eu agradeço muito pelo convite, vocês sabem que eu estou sempre disponível quando precisar para tratar de qualquer tema relacionado aos animais. E essa questão, né, do idoso com o animal é uma questão que requer muito equilíbrio entre o afeto e a responsabilidade, né? Que tem que ter, assim, atender às necessidades de ambos os lados, né? E essa questão que foi levantada sobre a adoção é muito importante, porque a gente sabe que os abrigos estão cheios de animais e a maioria deles são animais idosos, que vão ficar ali até o fim da sua vida, né? Então, por que não, às vezes, um idoso adotar um idosinho, né? Que pode ser um bom companheirinho, que também vai ter um ritmo mais devagar, né? E ter os seus cuidados ali, e pode ser uma opção muito boa e ajudaria muitos cães que estão nessa situação. Esse episódio deixa um gostinho de saudade, pois infelizmente é o último da nossa temporada, né? Do podcast Ciência em Prosa 60+. Foram quase 2 anos de bate-papo com cientistas da UFLA sobre questões presentes no dia a dia de pessoas com mais de 60 anos
E queremos, claro, deixar um agradecimento, né? A todos os nossos apresentadores, a Glaucia, que foi a nossa coordenadora durante todo esse tempo, né? Estando com a gente ali, entendendo melhor qual era o perfil do podcast, entendendo melhor qual era o público, né? Existia uma limitação de se produzir um podcast falando de ciência voltado para esse público, mas com o nosso 20º podcast, chegamos ao fim, sabemos que fizemos um trabalho muito legal, muito bom, e ficaremos com saudades. O podcast, ele foi um desafio, né, pra gente, mas acho que todos nós, a equipe toda conduziu, assim, de uma forma muito exemplar, né? Nós conseguimos chegar a 20 edições do podcast e foram momentos muito bons de compartilhar experiência com pessoas com mais de 60 anos, com os professores, né, que compartilharam com a gente, né, os conhecimentos, procurando também trazer informações e responder às dúvidas dessas pessoas, né? Com certeza o podcast vai deixar muita saudade. E queremos aproveitar também para agradecer mais uma vez todos os que participaram conosco em cada episódio. E quem não ouviu a temporada completa ainda tem essa oportunidade, não é mesmo, Grace? Com certeza, eu tô aqui emocionada, mas é porque foram 20 episódios. Porém, a programação e a preparação para que ele saísse do papel começou bem antes, né? Então fica aquele misto de emoções. E com certeza, Glaucia, os episódios estão disponíveis no YouTube. É só procurar por UFLA BR. Vocês também podem ouvir nas plataformas de áudio Spotify e Deezer. Há episódios sobre temas muito diversos e importantes, como vacinação, educação, aposentadoria, uso das tecnologias, atividade física, vaidade e lazer. O Ciência em Prosa é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia.